Olá, meninas. Como vocês sabem, meu nome é Bruna, eu sou mestranda da UFPB e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diretrizes específicas para o relato de investigação Prisma e Corec. Esses roteiros, que já vêm sendo falados desde a semana passada nas outras áreas, eles, para uma redação de artigos científicos, existem para cada tipo de projeto. Eles especificam a informação mínima que deve estar incluída em um relatório de pesquisa, para permitir que esses leitores, eles avaliem o estudo e usem os seus resultados, sem uma descrição exata e completa desses aspectos do estudo, do seu estudo, os leitores eles não vão poder saber se esse manuscrito, se esse artigo ele é confiável, se o estudo ele é relevante, se foi feito com exatidão, e assim utilizar esses resultados de forma confiável. Nós vamos começar a falar um pouco do Prisma e na sua tradução, principais itens para relatar revisão sistemáticas e meta-análise. O Prisma é uma diretriz que tem como objetivo ajudar autores a melhorarem a qualidade do relato de dados, dos dados da revisão sistemática e meta-análise. As revisões sistemáticas e meta-análises, elas têm se tornado cada vez mais importantes na área da saúde. Os médicos, eles leem esse material para se manterem atualizados e são frequentemente usados como um ponto de partida para poder desenvolver diretrizes e práticas clínicas. Assim como qualquer pesquisa, a revisão sistemática, ela depende do que foi feito, do que foi encontrado, da transparência do relato, do processo de revisão, também como em outras publicações, o relato de qualidade da revisão sistemática, ela varia, limitando a capacidade dos leitores para identificar os pontos fortes e os pontos fracos inerentes a essa revisão. Ela surgiu de uma revisão e atualização do quórum, e a principal razão da mudança do nome foi devido à necessidade de se diferenciar a revisão sistemática de meta-análise. O quórum ele foi publicado em 96 e foi o primeiro roteiro para ajudar os autores de revisão sistemática. E aí, em 2009, as diretrizes elas foram atualizadas para abordar vários outros conceitos e práticas da ciência nas revisões sistemáticas. E aí foi renomeado, virando o Prisma, que é o que a gente conhece hoje em dia. E a declaração o Prisma, ele foi publicado em várias revistas. O Prisma, ele é um checklist de 27 itens e um fluxograma de 4 fases para documentar o número de estudos considerados para revisão, o que são identificados e aqueles que finalmente são incluídos na revisão. E aí, a nível de curiosidade, eu trouxe uma tabela com as mudanças mais relevantes entre o quórum e o Prisma. Como a gente falou anteriormente, o quórum deu origem ao Prisma. Eu não vou ler cada comentário, mas vocês podem dar um pause na aula para ver o que mudou de forma bem mais aprofundada, lendo esse comentário. Mas, de forma geral, tanto no quórum como no Prisma, nós encontramos comentários sobre o resumo. Apenas no Prisma, aí, nós encontramos falando sobre o objetivo. Na metodologia, na parte de protocolo, apenas no Prisma. Na parte de busca, também na metodologia, nós encontramos tanto no quórum como no Prisma. Nos métodos, na avaliação de risco de viés, nos estudos incluídos, nós encontramos no quórum e no Prisma. Na discussão, nós também vamos encontrar no checklist comentários sobre o quórum e o Prisma, e o financiamento apenas no Prisma.
Então, nós vamos para o checklist Prisma. O checklist, ele vai aí auxiliar, né, nessa... O checklist, ele vai auxiliar aí você a analisar o seu manuscrito, o seu artigo. Ele não vai dizer se ele é um manuscrito bom, se ele está bem escrito, mas ele vai te dar ferramentas para que você possa ter um manuscrito com informações essenciais. E aí, no título, você vai ver se ele identifica o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos. No resumo estruturado, se ele apresenta um resumo estruturado, incluindo se aplicável referencial teórico, objetivos, fonte de dados, critérios de elegibilidade, participantes e intervenções, avaliação do estudo e síntese dos métodos, resultados, limitações, conclusões e implicações dos achados principais e o número de registro da revisão sistemática. Na introdução, a gente vai observar se descreve a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido, se apresenta uma afirmação explícita sobre as questões abordadas, com referência a participantes, intervenções, comparações, resultados e delineamento do estudo, que é o PI. Nos métodos, vamos verificar se identifica se existe um protocolo de revisão, se e onde pode ser acessado, exemplo, endereço eletrônico, e se é disponível fornecer informações sobre o registro da revisão, incluindo o número de registro. No critério de elegibilidade, especifica características do estudo, exemplo, picos, extensão do segmento e características do relato, anos a ser considerados, idioma, a situação da publicação, usados como critérios de elegibilidade apresentados na justificativa. A gente vai ver aí se manuscrito, se esse artigo, ele tem critérios, são usados como critérios de elegibilidade, quando ele fala assim, que pode ser usado, que ele tem força para ser usado. Fontes de informação, descreva todas as informações, as fontes de informação na busca, exemplo, base de dados com datas de cobertura, contato com autores para identificação dos estudos adicionais, a data da última busca. Na busca, apresenta a estratégia completa de busca eletrônica para pelo menos uma base de dados, incluindo os limites utilizados, de forma que possa ser repetida. Na seleção do estudo, apresenta o processo de seleção dos estudos, isto é, rastreados, elegíveis, incluídos na revisão sistemática e, se aplicável, incluídos na meta-análise. Descreva um método de extração de dados dos artigos, exemplo, formulários piloto, de forma independente, em duplicata, e todos os processos para obtenção e confirmação de dados dos pesquisadores. Lista de dados. Liste e define todas as variáveis obtidas dos dados, picos, fontes de financiamento e quaisquer suposições ou simplificações realizadas. Risco de viés em cada estudo. Descreva os métodos usados para avaliar o risco de viés em cada estudo, incluindo a especificação, se foi feito no nível dos estudos ou dos resultados, e como esta informação foi usada na análise de dados. Medidas de sumarização. Defina as principais medidas de sumarização dos resultados, risco relativo, diferença, média, por exemplo. Síntese dos resultados. Descreva os métodos de análise dos dados e combinação de resultados dos estudos, se realizados, incluindo medidas de consistência, por exemplo, para cada meta-análise. O risco de viés entre estudos. Especifique qualquer avaliação do risco de viés que possa influenciar a evidência acumulativa, sempre. Viés da publicação, relato seletivo nos estudos. Descreva métodos de análise adicional, exemplo.
análise de sensibilidade ou análise de subgrupos, meta-regressão, se realizados, indicando quais foram pré-especificados. Nos resultados, na seleção dos estudos, apresente o número de estudos rastreados, avaliados para elegibilidade, incluindo na revisão, razões para a exclusão em cada estágio, preferencialmente por meio de gráfico de fluxo. Características dos estudos. Para cada estudo, você apresenta características para a extração dos dados. Exemplo, toma do estudo, picos, período de acompanhamento e apresenta as citações. Risco de viés em cada estudo. Apresente dados sobre os riscos de viés em cada estudo e, se disponível, alguma avaliação e resultados. Resultados de estudos individuais para todos os desfechos considerados, benefícios ou riscos, apresente para cada estudo. Sumário simples de dados para cada grupo de intervenção e efeitos estimativos em intervalos de confiança, preferencialmente por meio de gráficos de floresta. Síntese dos resultados. Apresente resultados para cada meta-análise feita, incluindo intervalos de confiança e medidas de consistência. Risco de viés entre estudos. Apresente resultados da avaliação de risco de viés entre os estudos. Análises adicionais. Apresente resultados de análises adicionais, se realizadas. Exemplo, análise de sensibilidade ou subgrupos, meta-regressão. Na discussão, sumário de evidências, sumarize os resultados principais, incluindo a força de evidência para cada resultado. Considere sua relevância para grupos-chave. Exemplo, profissionais de saúde, usuários e formuladores de política. Limitações, discuta limitações do nível dos estudos, dos desfechos. Exemplo, risco de viés. E no nível de revisão, exemplo, obtenção incompleta da pesquisa, identificadas viés de relato. Na conclusão, apresenta a interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências e implicações para futuras pesquisas. E no financiamento, descreva fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros suportes, papel dos financiadores na revisão sistemática. Então, a gente percebe aí que ele é bem autoexplicativo, então você vai ler tópico por tópico e analisar no seu manuscrito, no seu artigo, para verificar se ele tem essas informações. Mas, como eu falei, ele não disse o seu artigo ou seu manuscrito, ele é bom, se ele tem uma boa escrita, ele te dá pontos para que você não deixe passar informações cruciais que deveriam estar nesse seu artigo ou manuscrito. E aí nós temos também o Prisma para revisão de escopo. A extensão Prisma para revisão de escopo, ela foi publicada em 2018. A lista de verificação contém 20 itens de relatório essenciais e 2 opcionais a serem incluídos ao concluir uma revisão de escopo. O Prisma para revisão de escopo, ele é encontrado na RELAI, e, inclusive, só antes, faltando, ele é encontrado na RELAI. Como você vai encontrar? Você vai lá, como se fosse para o manual dos autores, e você vai ver uma abazinha lá que tem dizendo Prisma para revisões de escopo, e você vai clicar e você vai ser direcionado para o checklist, que não é traduzido, ele é em inglês, mas hoje em dia nós temos muitas ferramentas para fazer essa tradução, então você pode utilizar o Google Tradutor para poder fazer a tradução de cada abazinha e pelo menos lhe dar um norte aí para essa leitura e você aplicar nessa revisão de escopo. Além disso, tem um artigo que o autor utilizou esse checklist, que dá para a gente ler e ver como é que foi utilizado esse checklist. A intenção do Prisma para revisão de escopo é ajudar os leitores, incluindo pesquisadores, editores, comissários, formuladores de pesquisa,
prestadores de cuidados de saúde, desenvolvedores de diretrizes e pacientes ou consumidores, a desenvolver uma maior compreensão da terminologia relevante, conceitos centrais e itens chaves, para relatar revisões de escopo. O checklist do PRISMA para revisão de escopo, como eu falei, ele é em inglês, mas ele é igual na estrutura para o checklist Prisma, que aí nós vamos ter sessões, ele dividido, e você vai aplicar da mesma forma no seu artigo manuscrito para ver se tem essas informações, se essas informações são cumpridas. E nós temos o fluxograma. O fluxograma, ele é dividido em 4 partes, e nós começamos com a seleção dos estudos, até chegar nos estudos, de todos os estudos que são selecionados, até finalmente terem os estudos que vão ser incluídos em síntese quantitativa, meta-análise, os que vão ser utilizados. Então, aí nós começamos com os estudos que foram identificados em mobilidades e os identificados em outras fontes. Daí vai ser feito o enxugamento desses artigos, e nós vamos chegar no número de relatos após eliminar os duplicados. Depois nós vamos fazer outro enxugamento, e aí vai ter o número de relatos rastreados e o número de relatos excluídos. Outra etapa vai ter os números de artigos em texto completo avaliados para elegibilidade, e vai ter os artigos em texto completos excluídos com a justificativa. E aí nós vamos fazer outro processo. Vai ter os estudos incluídos em síntese qualitativa para finalmente chegar os que vão ser utilizados. E nós chegamos no COREC, que traduzir critérios consolidados para relatos da pesquisa qualitativa. O roteiro COREC é um checklist de 32 itens para relatar entrevistas e grupos focais, o método mais comum usado para a coleta de dados na pesquisa qualitativa em saúde. A análise qualitativa dos relatos de pesquisa vem amadurecendo muito na área da enfermagem, e aí o aumento, né, de submissões, o aumento de pesquisas na área qualitativa, aí se impõe que os periódicos adotem um procedimento para aprimorar a seleção desses artigos. Então, eles utilizam esse guia para poder ver se esse artigo ele contém as informações essenciais. Eu posso dizer a vocês que eu já utilizei o Corec, porque eu realizo mais pesquisas quant, né, na área quali, que diga, perdão, e tem informações que realmente a gente deixa passar, que nós não estamos acostumados a escrever. Vocês vão ver aí no checklist, quando eu estiver lendo, que tem coisas que a gente coloca, por exemplo, não coloca na metodologia, porque pensa que é besteira, porque pensa que não precisa. E 2 artigos meus voltam exatamente por isso, porque faltava essa informação e que eu não achava que seria relevante. E muita coisa que a gente deixa de anotar, de colocar no papel que a gente fez, a gente esquece, quando vai escrever a metodologia, a gente nem lembra, e é uma informação importante. O checklist Corec, ele consiste de itens específicos para descrever estudo qualitativo e excluir critérios genéricos que são aplicáveis a todos os tipos de artigo e pesquisa. Os critérios incluídos no checklist podem ajudar os pesquisadores a relatar aspectos importantes da equipe de pesquisa, métodos e contexto de estudo, resultados, análise e interpretação. O que se espera após a realização de uma pesquisa qualitativa, considerando esses pontos, né, do COREC, por exemplo, é a publicação desse artigo, desse manuscrito em uma revista conceituada. Mas muitas pessoas ainda têm preconceito com o artigo quali e acham
que não vão ser aceitos em uma revista de alto padrão, uma revista que tenha que seja um qualis muito alto. E aí, se você escrever o seu artigo de forma correta, seguindo passo a passo, com uma boa revisão de literatura, com um bom embasamento, com informações enxutas, porém densas, não tem como a gente saber se esse artigo ele tem potencial para publicação ou não. Só tem como saber submeter na revista. E caso tenha a rejeição desse artigo, desse manuscrito, o que nos resta é reformular ele e tentar outra vez. Assim como eu falei na minha outra aula. A gente não tem que ter medo, a gente tem que tentar quebrar a cara, aceitar os conselhos das pessoas que têm mais experiência na área e reconstruir e tentar novamente. E aí nós temos o COREC, que foi traduzido, né, em português, que nós vamos aplicar aí no nosso manuscrito, no nosso artigo qualitativo. Primeiro tópico, ele fala qual autor conduziu a entrevista ao grupo focal, quais eram as credenciais dos pesquisadores, qual a ocupação desses autores na época do estudo, o pesquisador é masculino ou feminino, qual a experiência ou treinamento do pesquisador. Então, a gente vai olhar aí se tem essas informações dentro desse artigo, dentro desse manuscrito. Foi estabelecido um relacionamento antes do início do estudo? O pesquisador ele foi a campo antes de começar esse estudo? Antes de realmente começar a coleta? O que os participantes sabiam sobre o pesquisador? O pesquisador ele colocou na metodologia que ele explicou para os participantes o objetivo do estudo, como é que se ia desenvolver a pesquisa, por que ele estava desenvolvendo, quais as características foram relatadas sobre o entrevistador facilitador, por exemplo, preconceitos, suposições, interesses. Quando vocês estiverem preenchendo checklist, vocês não precisam dizer, ele falou isso, isso. Não. Você só vai ver se ele fez essa questão, certo? Qual orientação metodológica foi declarada para sustentar o estudo? Por exemplo, teoria fundamentada, análise de discurso, etnografia, fenomenologia, análise de conteúdo. Como os participantes foram selecionados? Ele coloca lá se foi por conveniência, se foi consecutivo, foi amostragem, bola de neve, se foi sorteio, se não foi sorteio, se ele já conhecia alguém e foi por afinidade. Como os participantes foram abordados? Pessoalmente, por telefone. Hoje em dia, que a gente está utilizando muito ferramentas tecnológicas, se ele mandou e-mail, se ele utilizou alguma outra ferramenta, quais participantes foram incluídos no estudo, quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram por qualquer motivo. Essa informação é uma coisa que eu não sabia que era tão importante. Então, 2 artigos meus acabaram voltando exatamente por isso. E eu não tinha esse hábito de anotar todas as entrevistas que eu fazia. Então, um conselho, uma dica levem para a vida. Se você vai para campo, você chega até um profissional ou alguma outra pessoa, algum outro participante, e ele não quis participar, anote que você fez uma tentativa com tal pessoa e ela negou por tal coisa. Porque aí no final você vai saber quantas pessoas ao total foram escolhidas, foram contactadas e quantas desistiram, quantas disseram que não participariam, qual foi a justificativa, certo? Onde os dados foram coletados, na casa, na clínica, no local de trabalho,
Havia mais alguém presente, além dos participantes? Quais são as características importantes da amostra? Por exemplo, dados demográficos e ata da coleta. Se ele colocou quando foi feita essa coleta. Os autores forneceram perguntas, instruções ou guias. Elas foram testadas por teste piloto. Foram realizadas entrevistas repetidas. Quantas? A pesquisa usou gravação de áudio ou visual para coletar os dados. As notas de campus foram feitas durante ou após a entrevista ao grupo focal? Qual a duração das entrevistas ou do grupo focal? A saturação de dados foi discutida? A transcrição foi devolvida aos participantes para comentários ou correções? Quantos foram os codificadores de dados? Para quem nunca fez coleta, pesquisa qualitativa, codificadores são tipo palavras-chave, se assim posso falar, de acordo com cada trecho de fala. Então, por exemplo, eu estou aqui discutindo sobre as dificuldades da minha unidade, que aqui não tem material, que a gente não consegue executar o nosso trabalho. Então, o codificador aí vai ser dificuldades para a realização do trabalho, ou percalços no trabalho, ou deficiência de infraestrutura. Esse vai ser o codificador, que no final vão ser agrupados por afinidade, por exemplo, essa palavra-chave, vamos dizer assim, ela está dentro desse tema. Então, juntas, elas vão formar as categorias, que vai ser o nome que vai ser dado para poder haver o resultado e a discussão. Então, dentro de cada categoria, nós temos vários codificadores. Isso eu também não sabia, vinha colocar no meu último artigo, que ele pergunta quantos codificadores você teve na sua pesquisa. E eu não sabia, tive que contar um por um, porque eu não sabia. Os autores forneceram a descrição da árvore de codificação. Os temas foram identificados antecipadamente ou derivados dos dados. Qual software, se aplicável, foi usado para gerenciar os dados? Pronto. Esse é um tipo de questão que nem todo mundo aplica. Por exemplo, eu nunca apliquei nenhum software em nenhuma pesquisa minha. Então, nem todo mundo faz utilização de software. E caso você não ache no artigo, não quer dizer que ele não disse, quer dizer que ele pode não ter utilizado. Os participantes forneceram feedback sobre os resultados. A citação dos participantes foram apresentadas para ilustrar os temas achados, como citação. Cada citação foi identificada, por exemplo, pelo número de participantes. Houve consistência entre os dados apresentados e os resultados. Os principais temas foram claramente apresentados nos resultados. A descrição dos diversos casos ou discussão nos temas secundários. Bom, essas são as referências que foram utilizadas, tanto para o Prisma como para o Corec. Como a gente percebeu, cada checklist, ele vai de acordo com o que precisa em cada manuscrito, em cada artigo. Mais uma vez repetindo, ele não diz se seu artigo ele é bom ou ruim, mas ele te dá ferramentas para poder colocar tudo que é necessário naquele tipo de pesquisa. Se vocês tiverem curiosidade ou querer saber mais sobre, vocês podem entrar em contato, podem buscar saber comigo, com as professoras, onde encontrar o checklist. A gente tem muito material hoje em dia disponível para leitura. Uma frase para vocês: nada é fácil, tudo é possível, comece pequeno e sonhe grande. Mais uma vez, artigo negado ou devolvido, manuscrito, ele não significa que ele é ruim, ele só precisa de ajustes. Então, esteja sempre disponível para escutar o não e continue sempre aí tentando, não desistam.
dê o primeiro passo e continue dando todos os dias se preciso. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu estou disponível.